mas a pessoa ela pode ser virtuosa escutando a Anitta? Aí eu duvido. A questão é, por conta do mundo que a gente vive, faz sentido eu me casar? No dia de hoje, faz sentido eu querer ter filhos? Pensando circunstancialmente nesse mundo de hoje, é melhor ficar solteiro. Exato. Dr. Jorge, modernidade tá acabando com a sociedade ou tá ajudando? Bom demais. Brincadeira. Vamos conversar sobre isso. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão. Vamos. O que você acha? Cara, eu acho que... eu tenho um pensamento polêmico sobre. Ao mesmo tempo que eu vejo da seguinte forma. A tecnologia é algo muito bom. Tá. Só que, Inegável. imagina que você tá indo com uma bicicleta no deserto. Você tá numa certa velocidade. Aí você tá indo de bicicleta no deserto. Existe uma velocidade, existe uma constância, só que você consegue enxergar pra onde você tá indo. Agora imagina você com uma Lamborghini a 200 km por hora. Pode ser que você caia no penhasco. O exemplo do deserto é horrível, né? Porque o negócio não andaria no deserto. Mas eu entendi o que você tá querendo dizer. Eu tô aqui tentando imaginar, cara, eu não conseguiria nem sair do lugar com a bicicleta no deserto. Mas tá bom, eu entendi o conceito. Eu imaginei que tem uma estrada. Eu entendi o conceito. É tipo, não é um deserto, é tipo, sei lá, tu tá... É um deserto de sal, aquele deserto de sal que é tudo... Não, tem uma estrada, tipo Rota 66. Ah, entendi. Entendeu? Legal. Entendi o que você tá... O estilo de ideia. Eu imaginei um monte de duna. Eu falei, cara, Não, imagina pô. uma Lamborghini naquelas dunas. Ela Não, vai tu encalhar na coloca primeira. a bicicleta, tu já tem que automaticamente colocar a estrada. Tá, peguei. Faz Mas sentido então, agora. a grande questão é a seguinte. Imagina que a velocidade, talvez esse seja o problema. Tu não sabe pra onde tá indo, cara. Pode ser que tu tenha ido pro penhasco. É que nem, por exemplo, agora tem IA, agora tem... E daqui a Sim, pouco... É, Tu não isso- tem controle sobre o crescimento das coisas. Isso aí que você tá Isso falando é uma falando sobre verdade. tecnologia. É. Agora, falando sobre modernidade, que tem um conceito mais filosófico, também tem uma questão sobre o pensamento humano. O pensamento progressista, a mentalidade progressista que vem avançando. Progressismo significa isso, né? É um avanço, destruição do que, de certa maneira, deveria ser conservado. Eu não sou aquele conservador, às vezes as pessoas me perguntam, você é conservador? Cara, eu tenho tatuagem. Já acaba aí, né? Se fosse um conservador mesmo, o cara tá lá, sei lá. Existe o extremo do negócio, né? Mas eu penso que assim, a modernidade, de certa maneira, é boa, mas eu tenho minhas ressalvas. Essa é a minha opinião. E Entendi. você? Não, eu entendi o que você tá falando sobre a questão da velocidade da coisa, né? De fato, o crescimento tecnológico que aconteceu nos últimos 20 anos, ele é compatível com o que aconteceu nos últimos 500 anos. Exato. Então, assim, o mesmo avanço que nós tivemos nos últimos 500, nós tivemos nos últimos 20. Então, sobre essa perspectiva... Só um detalhe, eu vi uma imagem que mostra um cara numa carroça com um cavalo. Tu viu essa imagem? Sim, sim. E assim, de tantos anos até aí, assim, 1000 anos com a carroça, aí depois mais tantos anos com a carroça, Exato. e aí quando vê um foguete. É tipo, isso. em 60 anos, tá ligado? É isso. É. E agora o foguete dando ré. E agora o foguete dando ré. Então, assim, eu entendo esse avanço e eu entendo essa influência que você falou sobre de que forma que o avanço tecnológico ele interfere no pensamento humano. E, de fato, isso é uma verdade, né? Agora, a minha crítica, na verdade, não é o avanço tecnológico e nem a mudança da mentalidade, mas, sobretudo, a gente conseguir achar o local de fala. Nossa, ficou ruim essa expressão, né? Local de fala, porque parece que é um negócio muito progressista. O Dr. Jorge tá virando esquerdista. Eu tô virando esquerdista. A cada episódio, o a negócio gente começa piora. a perceber. Mas assim, o local de fala da tecnologia e da modernidade. Vou te falar do que eu tô tentando explicar. Quando a gente fala sobre, sei lá, uma arquitetura clássica, um prédio bonito, uma igreja, por exemplo, eu acho que faz todo sentido uma igreja que seja clássica, uma igreja gótica, obviamente, uma igreja barroca. Bom, ela tá apontando para alguma coisa que é eterno, ela tá apontando para alguma coisa que sempre será. E a beleza precisa ser a coisa mais triunfante ali dentro, porque a beleza aponta pro Cristo, entendo. Agora, Teve um cuidado em ser feito. Isso. Teve um esforço. Só que eu não consigo ver esta mesma aplicabilidade, por exemplo, para construir um hospital, entendeu? Eu não consigo ver, por exemplo, a gente tem hospitais clássicos, antigos, uma construção antiga. É bonito, ok, mas assim, ele precisa ter a modernidade imbuída nele, porque ele precisa ser funcional. Então tem coisas que são funcionais, certo? Tem coisas que são utilitaristas mesmo, e tem coisas que não são. E se a gente conseguir achar o meio termo disso, ok. O problema é que me parece que no mundo de hoje, ou é uma coisa ou é outra. Vou te dar um exemplo clássico. Hoje, quando a gente fala sobre arquitetura,
a gente sempre tem uma dualidade muito grave, assim, eu acho que, se não me engano, foi o Ítalo que comentou recentemente, deu uma polêmica sobre isso, mas assim, há uma dualidade, tipo, não, só arquitetura clássica pra casa, tô falando especificamente pra casa, tá? Claro. Só arquitetura clássica é que é válida, a arquitetura moderna é uma porcaria, e tem gente que defende exatamente o contrário, não, a casa clássica não serve pra nada, o negócio é a casa moderna. Cara, eu acho que vai de pessoa pra pessoa, acho que vai de família pra família, acho que vai exatamente do intuito que você quer com aquela casa, você tá entendendo? Tem gente que não faz sentido você falar assim que uma arquitetura moderna ela é necessariamente ruim, porque você não sabe quem que é a pessoa que vai morar naquele negócio. Você entende que eu tô tentando... Eu entendo, mas eu não sei se eu concordo muito com esse pensamento. Porque é a mesma coisa, aí tu tá falando de uma questão de gosto. Sim. Gosto pessoal. Não mas só gosto. O gosto pessoal, ele não exclui o que é ruim ou o que é bom. É a mesma coisa falar assim, a pessoa gosta de Anitta. Ah, tá, mas é o gosto dela. Uhum. Tudo bem, respeita o gosto de morar numa casa moderna e feia e a questão funcional. Assim, eu acho que a gente... Isso. Eu acho que a gente tem que dar o próximo passo. Não tô falando só sobre gosto. Tô falando sobre a utilidade daquilo. Por exemplo, assim, tá, a utilidade, vamos dizer assim, você tem alguém da sua família que é paraplégico. E aí você precisa de uma casa com espaço e sem tantos móveis e talvez uma casa mais antiga que tem mais móveis, que é mais... Aí tá, é utilitário. Isso eu entendo. Preciso de uma casa que não tenha escada por causa disso. Preciso de uma casa com espaços maiores. Agora, o que é utilitário numa casa com a cor toda cinza? O que é utilitário numa casa que o piso parece piso de shopping? Posso te falar? Imagina o seguinte, Mas tu entende o que eu quero dizer? Eu entendi o que você tá querendo dizer. Porque a estética, de certa forma, ela sim, tem sim, uma utilidade... Ela empobrece a estética no sentido, assim, de tornar a casa mais útil. Imagina um cara que é um empresário, que fica muito pouco em casa, que ele quer uma casa que mantenha aquele ambiente empresarial da vida dele. Concordo. Você entendeu? Só que quando a gente fala em lar, a gente pensa em família. É isto. Aí a gente vai entrar no conceito de fato. É nesse ponto onde eu queria chegar. Porque quando a gente tá olhando para essa questão familiar, aí muda tudo o esquema. E aí a gente entra nesse tema da modernidade, assim, ó. Nós estamos numa sociedade que continua olhando para a família da mesma forma. A família ainda é a mesma coisa. Porque você falou um ponto interessante aqui agora há pouco. Você falou sobre ser conservador ou não. E você já deu o exemplo da questão da... Bicho, a maior parte das pessoas que acham que são conservadoras não são. Elas não fazem a menor ideia do que é conservadorismo. Né? É o famoso conservador. A gente falou isso no outro episódio. É o famoso Nutella. Conservador que tá no terceiro casamento, bicho. O conservador tá no terceiro casamento, ele não é conservador, caralho. Isso me lembra um vídeo da Cíntia Chagas, que ela foi palestrar num evento da direita, de conservadores, aí todo mundo lá, não sei o quê. E ela, né, falando, porque todos nós somos conservadores aqui. Vocês todos são casados, eu acredito. Eu sou casada. Aí, tipo, 2 semanas depois, divórcio. Caralho. Então, assim... Essa porra, cara, não é conservador. Ela divorciou, a coitada? Eu acho que divorciou, né? Teve uma polêmica. A gente é péssimo de... Pra quem não sabe, pra quem tá chegando hoje nos conservadores, a gente é péssimo de fofoca. Certo? Então, assim, vocês já estão sabendo agora, a gente nunca sabe o nome das pessoas, a gente nunca sabe o que de fato aconteceu na fofoca. Eu acho que teve uma história assim, ela casou e algumas semanas depois acabou. Então pelo menos é inválido o casamento, provavelmente. Se divorciou pouco tempo depois, provavelmente é nulo. Provavelmente. E eu não sei, é o primeiro casamento dela? Acho que é, né? É o primeiro. Dela é o primeiro, mas do marido não. Ou ex-marido, no caso, agora. Também não enfim. Sei. Mas enfim, isso não vem ao caso. Só que a questão toda, ela falou, somos conservadores. E as pessoas acham que são conservadores, mas de fato não são. Então, o papo é esse. Uma coisa é você querer conservar uma coisa boa. Tudo certo, mas isso não significa que você é conservador, até porque a gente vive nesse mundo moderno. Conservadorismo nada mais é do que olhar pra trás e tentar guardar aquilo que funciona. E aí é onde entra essa mentalidade, assim, porque olhar pra trás, pras construções, o que funcionou, o que não funcionou, depende muito do tipo de pessoa que tá ali dentro, né? Eu tô te dizendo porque a gente tem que ter um certo receio, um certo cuidado da forma com que a gente vai falar assim, isso aqui funciona e tem que ser desta maneira. Bom, eu acho que a modernidade ela é a prova de que dá pra gente tentar extrair boas coisas. Vou te dar um outro exemplo do que eu tô tentando dizer. Quando você olha, por exemplo, para um Pollock. Obviamente, qualquer pessoa minimamente antenada, quem não sabe o que é o Pollock... Eu acho lindo. Então, o Pollock é um pintor, genial. É um pintor mas contemporâneo, pós-moderno. E ele pinta naquele estilo que quem não vai entender nada, bulhufas de arte, vai falar assim, meu filho de 2 anos sabe fazer a mesma coisa. Como se ele pegasse um monte de tinta e tacasse na parede. Bom, não é isto. Você tem que entender o que é que ele tá entregando. E aí é que tá. O que é o sentido aqui? O Pollock, ele
vai fazer sentido aquela pintura dele a partir do momento que você entende o movimento que ele tá tentando entregar. Principalmente porque ele foi o primeiro. E você entende quem ele é. Porque havia um estudo sobre aquilo e porque você entende quem é a pessoa que tá fazendo. Então tem uma série de fatores envolvidos nessa questão Picasso toda. Também. Picasso é a mesma coisa. O Picasso é muito interessante. Tem um autorretrato que ele fez quando era adolescente, uma pintura assim... Fenomenal. Maravilhosa. Exato. E aí depois o autorretrato, ele mais velho, o negócio todo de Exatamente. Cara, então, assim, ele tinha técnica, ele sabia de fato o que ele estava fazendo e aquilo foi absolutamente intencional. Não é que ele era ruim no negócio, foi absolutamente intencional. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vê o avanço da arte, a gente percebe que há pessoas que de fato não fazem a menor ideia do que estão fazendo e há outras que de fato fazem total sentido. Assim. Elas entendem o que elas estão fazendo e o que elas estão tentando entregar. Eu acho que dá pra gente expandir isso pra tudo. Você entendeu? Eu acho que dá pra gente olhar isso pra arquitetura. Tem arquiteturas que fazem sentido um certo aspecto moderno. E tem outras que estão só querendo ganhar dinheiro. Esse é o detalhe que eu tava. Esse é o ponto que eu tô tentando chegar. Agora. E aí a gente volta pra aquilo que você tinha mencionado. Tem algumas coisas que são atemporais mesmo. Por exemplo, conformação familiar. Isso é um negócio que dá pra ser modernizado ou não dá? Por exemplo, você é pai de pet. Sacanagem. Mas eu sou mesmo, fazer o quê? Tá surgindo 2 gatos, a gente caiu na pirâmide dos gatos, cara. Começou com um, aí agora vai pra outro, não sei quantos que vão surgir no processo, mas vocês estão buscando serem pais de filhotes humanos também. Sim, no tempo de Deus. Mas a questão é que o filhote de gato a gente só pega da rua, entende? Criança é diferente, né? A minha questão sobre essa questão é a modernidade, ela altera aquilo que pode ser alterado, ou seja, o local onde a gente mora, o que a gente come, a forma com que a gente come, o que a gente bebe, beleza. E as coisas que são, de fato, aquelas coisas que sempre foram e que sempre serão, a estrutura familiar, isso dá pra ser modernizado ou não? Não. Não dá pra ser modernizado. Só que eu entendo o que você quer dizer, mas eu acredito que a estética ela tem um papel importante, inclusive nisso. Como assim? Inclusive na família. Ah, sim. Entende? É sempre uma questão, é que às vezes a pessoa ela costuma olhar só a parte do conceito ou só a parte do interior, mas ela esquece que ela convive com o externo. Então, a grande questão, eu acho que não é você falar, por exemplo, então uma família ela vai ser disforme num lar moderno. Eu não acho que é isso. A família ela pode ser virtuosa, ela pode ser tudo isso aí num lar moderno. Agora, é uma família de muito mau gosto. Só esse é o ponto. Que ela tá naquela casa, que é uma casa feia pra caralho, e normalmente eles têm dinheiro, cara, pra investir em coisas boas. Entende? É a mesma coisa assim, tu pega a Anitta, tu pega... beleza. Mas a pessoa ela pode ser virtuosa escutando a Anitta? Aí eu duvido. Você tem um negócio com a Anitta, né? Você não... É que eu acho que ela é o exemplo mais popular, né? Eu poderia falar aqui Matuê, sei lá, mas o pessoal nem vai conhecer. O que é Matuê? Então, aí que tá, né? É que acaba que todo mundo fica me mandando, faz não sei o que lá de Matuê, eu acabo pesquisando a figura lá, é um negócio terrível. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso eu não vejo que, uma família ela vai ser infeliz numa casa moderna. Cara, eu acho que as lembranças serão diferentes. As lembranças serão diferentes. Entendi. Porque você cresce, eu não acredito que, eu também sou... nesse pleno pensamento de, o contemporâneo é ruim. Não. Tanto que na nossa casa, onde a gente mora, eu e a Gabi, a gente tá fazendo agora móveis que são móveis mais clássicos. Só que a gente pensou, cara, a gente não tá no século XIV. Vamos colocar coisas contemporâneas. Então a gente tá colocando quadros contemporâneos, a gente tá colocando algumas coisas pra dar esse equilíbrio, que é o equilíbrio que você falou. O problema todo é a pessoa ir pros extremos. Ou a pessoa acha que ela tá no século XIV, no século XV, tem que estar lá, tipo, já vi pessoas assim que são conservadores e estão lá, né, na pompa e tal, só que, cara, não faz sentido. Você não vive mais nessa época. E também, por outro lado, é a mesma coisa. Tu tem casas com aquela porta gigante, aí a pessoa entra, tá vazia, tem um sofá, um piano e uma mesa, e é gigante, o piso espelhado parece de shopping, é uma casa fria, úmida, gelada, não no sentido de temperatura, mas de... É o que você sente, porque o lar, ele tem que aquecer. A lareira, né? Ela, quando você coloca fogo, justamente ela vem disso, né? O lar. Até acho que você uma vez deu o exemplo em relação à questão do colérico, né? Sim. Que é o fogo. O fogo não necessariamente queima, às vezes ele pode aquecer e às vezes fogo ele pode abraçar, né, a pessoa. E o lar, ele tem que fazer isso. Então a pessoa tem que entrar e tem que ser aconchegante. Agora, por que tem que ser? Talvez essa seja a pergunta. Exato. Por que tem que ser? Porque eu acredito que todos nós temos que ter uma busca de aprimoramento pessoal.
Tanto em gosto musical, como em leitura, como em convivência, como em móveis. Eu acredito nisso. Eu acredito que a pessoa tem que buscar o bom gosto. Entende? É uma filosofia de vida minha. Buscar o bom gosto, entender o que é bom, entender o que é ruim. Não significa que você vai eliminar por completo o que é ruim. Cara, eu tô comendo isso aqui, é açúcar. Açúcar, teoricamente, é ruim, mas senão tu não pode viver nos extremos. Aí que tá o ponto, tem que encontrar o equilíbrio disso. Um pouco droga, um pouco salada. Exatamente. Nem só droga, nem salada. Mas tu entende o que eu quero dizer? Entendi. Então, assim, uma família numerosa, vivendo numa casa moderna. Porque é isso que vai trazer vida à casa. Cara... Você pode fazer uma casa clássica e a família ser disfuncional. Exato. A família pode ser disfuncional numa casa clássica. Sim, não, sim. não é a questão não é essa. Mas a questão é se você realmente acredita que tem que ter bom gosto ou não. Porque se você começa a casa pode ser de qualquer jeito. Então a pessoa pode escutar qualquer música, tu começa a generalizar tudo. Entendi. Entende? Então é nisso que eu acredito. Entendi. Eu acho que tem a ver com o que a gente chama de conceitos universais. Se a gente abarca os conceitos universais, se a gente consegue manter os conceitos universais, o resto que é circunstancial dá pra mexer. Ou seja, os conceitos universais de beleza, de bondade, de verdade, de justiça, essas coisas a gente precisa tentar manter. Conservar esses conceitos universais e o resto a gente modifica. Por exemplo, falando de arquitetura, a gente até pode manter a beleza arquitetônica da coisa, mas a gente vai ter que modernizar a forma de produzir aquela coisa, por exemplo, né? Os materiais que a gente vai utilizar. Hoje em dia é impossível você falar assim que eu sou conservador nível hard de arquitetura. É impossível, porque os materiais que a gente usa hoje são completamente diferentes do que a gente utilizava antigamente. Às vezes nem são reais. Exato. Agora, eu quero voltar nessa polêmica que eu acho que é a polêmica que a gente precisa falar sobre. Porque, a gente precisa conversar sobre essa questão, que é, tudo bem, eu entendi os conceitos universais, eu entendi a busca pelo bom gosto que você está defendendo, eu entendo que a modernidade ela tem seu lugar de fala, bem woke assim, bem... ela tem seu lugar, a necessidade da busca pela beleza e, sobretudo, da casa, por exemplo, a gente estava falando sobre arquitetura, da casa refletir o que a família deseja, isso também é uma questão, né? Ou seja, ela tem que ser pessoal, a casa não pode ser impessoal, a gente está falando de um lar, diferente de um hospital, por exemplo, que precisa ser impessoal, de um shopping que precisa ser impessoal. De novo, a minha dúvida é, onde é que a gente está falando sobre os limites da modernidade. Então a modernidade ela vai ter o seu lugar quando a gente olha para a arquitetura, ela vai ter o seu lugar quando a gente olha para a pintura, ela vai ter o seu lugar quando a gente olha para a escultura, para a música, ela vai ter o seu lugar, concorda? A gente usa técnicas hoje para boa música que são instrumentos muito mais bem elaborados, mais bem aprimorados, ferramentas de edição que a gente não tinha anos atrás. Com certeza. Né? Uma orquestra hoje que toca um bar, hoje toca com uma qualidade maior do que tocava com uma orquestra há 150 anos atrás. E você tem cantores contemporâneos incríveis. Então assim, a questão é, a modernidade ela tem seu lugar no aprimoramento das coisas e da participação nas coisas. Essa mesma modernidade, ela vai interferir na estrutura familiar ou não? A questão é, hoje em dia, por conta do mundo que a gente vive, faz sentido eu me casar? No dia de hoje, faz sentido eu querer ter filhos? Faz sentido eu querer ter netos? Faz sentido eu querer me desenvolver? Sim, você falou assim, no sentido de aprimoramento pessoal, tá. Mas isso faz sentido quando eu interfiro na vida do outro? Cara, eu vejo que, pelo menos pra mim, hoje eu penso que se eu não fosse católico ou se eu não fosse cristão, provavelmente eu não estaria olhando pra esse lugar. Entende? Eu vejo que a religião ela tem um papel crucial para trazer de volta coisas que foram perdidas. Então, melhor do que dizer que é conservador é dizer que é católico, é dizer que é cristão. Porque, cara, para mim uma coisa, ela, digamos, ela tá até muito conectada à outra. Porque se tu quer conservar algo, então conserve o que Cristo nos ensinou, né? Porque senão a vida vai ser perdida. Você vai viver só pelos prazeres imediatos, você vai... Enfim, o que é mais vantajoso? É casar ou é ficar solteiro? Eu acredito que um homem solteiro, ele vai ter, digamos assim, na cabeça dele, suas vantagens. Sim, sim. Né? De, não tenho que falar... Pensando circunstancialmente nesse mundo de hoje, é melhor ficar solteiro. Exato. Pensando circunstancialmente, na cabeça dele é melhor. Agora, por que na nossa cabeça é melhor ficar casado? Eu tenho as minhas questões relacionadas a isso. Cara, eu não vou... É muito mais fácil eu não ser escravo dos prazeres estando casado. Interessante. Porque eu tenho uma outra pessoa agora pra responder. Tenho o primeiro Deus, que é a aliança divina, e eu tenho a minha esposa, que tá sempre lá comigo, etc. E
cara, eu aprendo com ela, eu cresço com ela, etc. E da mesma forma acontece de ela crescer comigo, aprender comigo. Então é uma outra pessoa pra segurar as pontas, pra você não cair. Entende? Isso aí que você tá falando é um negócio interessante, porque assim, eu já fiz essa análise da modernidade várias vezes. E tem um aspecto sobre a modernidade em oposição ao conservadorismo que é um negócio muito interessante. O conservadorismo, ele entrega um prêmio das coisas que você tá fazendo a longo prazo. A modernidade entrega o prêmio das coisas que você tá fazendo a curto ou curtíssimo prazo. O que eu quero dizer com isso? Você chega por exemplo, ouvir música clássica. No início, se você vai começar a ouvir música clássica hoje, vai ser um saco. Sabe o que eu tô falando? Sim. O prêmio a curto prazo, convenhamos, não vamos ser hipócritas aqui. Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Se você nunca escutou música clássica na sua vida, se hoje você colocar um bar, você vai falar, nossa, que lindo. Vai ser lindo por 1 minuto. Vai ser muito lindo por 1 minuto. Depois vai virar um saco. Depois é um pé no saco. Aquele negócio. Escuta fala, nossa, a sinfonia inteira. Que negócio chato, exatamente. Você vai escutar a nona sinfonia de Beethoven e você vai achar um saco. Vai falar, nossa, não vai acabar nunca, parece que é sempre a mesma coisa. Essa é a verdade. Tudo que é bom é difícil. Então, aí é onde eu quero chegar, sabe? Você fala assim, eu vou ler Hamlet. Cara, Hamlet cansa. Cansa. Você começa a ler, cansa. É muito mais divertido você ler uma HQ de super-herói. É muito mais divertido. Só que aí é que tá. A longo prazo, a premiação das coisas que fazem sentido ontológico, ela é muito maior. Sim. Porque ler Hamlet vai te dar um prêmio não hoje, enquanto você tá lendo, porque hoje é só dopamina. Só que a longo prazo, ter lido Hamlet vai te acrescentar uma série de experiências que a HQ do Super-Homem não vai te dar. E eu tô falando assim, entendam, eu gosto de ler a HQ do Super-Homem e já li Hamlet várias vezes. E eu tento passear pelas duas coisas. Eu acho que no fundo, é mais ou menos essa a ideia do equilíbrio que eu tô falando. E aí entra um ponto interessante, porque você colocou assim, no fundo, eu acho que a única coisa que me impele verdadeiramente de querer ter família hoje, querer me casar, de querer ter filhos, é o cristianismo. Por quê? Não porque atualmente isso vai ser bom, mas porque você tá olhando para um futuro que te foi prometido, entendeu? É isso que eu tô te dizendo. Exatamente. E é o mesmo conceito, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio, você entendeu? Você tá acreditando nisso. Por isso que é um ato de fé. Sim. Percebe? Você tá acreditando que se você se casar, se você tiver uma única mulher, se você buscar ter filho, se você buscar criar uma família, isso vai ser bom. Porque eu desafio qualquer um hoje que esteja recém-casado e falar pra mim que isso é essencialmente bom e é muito melhor do que a vida do solteiro, que acabou de casar ou que vai casar agora. Eu duvido que você consiga me dar fatores imediatos de que é 100% melhor, porque não é. Não sejam malucos. Sim, a pessoa perde a liberdade individual. Exato. Imediatamente você fala, cara, é bonito que você tá apaixonado, você acabou de casar ali, mas você fala... eu gosto de jogar um futebol. Bicho, agora você não vai poder jogar futebol na hora que você quer, do jeito que você quer. Sim. Eu queria comprar uma coisa pra mim. Você não pode mais simplesmente comprar aquela coisa, que inclusive é onde começam as disfunções familiares. Porque o cara quer manter os benefícios... Dele, ele quer manter o estilo de vida solteiro, os benefícios da vida de solteiro estando casado. Então assim, ele não entendeu esse processo transitório, que ele vai ter que abrir mão pra ganhar lá na frente, não é agora. Sim. Então eu acho que, nesse sentido, a modernidade ela é uma espécie de acalanto, assim, sabe? Assim, é uma espécie de suspiro para que a gente possa, de fato, se aplicar aquilo que realmente vai dar sentido, que é o conservadorismo, de alguma maneira, mas eu preciso desse acalanto, ou seja, eu preciso desse glacê, sabe? Eu preciso colocar um açúcar em cima. Sim. Você faz aquele bolo, mas é tudo meio arquitetônico, é todo cheio de sabores e não sei o quê, mas é um negócio que você vai... né? Pra você conseguir aprimorar aquilo. Então você põe um açúcarzinho por cima. Eu acho que a modernidade seria mais ou menos isso, sobre esse aspecto. E tem uma outra questão também, que é o fator psicológico, né? O quão essas pequenas coisas elas vão afetando o comportamento da pessoa. Então, por exemplo, escutar uma música ruim. Da mesma forma que ler Hamlet vai te ajudar lá na frente, escutar uma música ruim, uma música com letra baixa, ele lá na frente vai te destruir. E você mantendo essa rotina. Da mesma forma, é um lar... que era pra ser um lar, mas ele é congelado daquela forma, é todo cinza e tal. Acredite, a cor, o ambiente, ele vai ter uma influência sobre o comportamento, né? Você comentou ali no início, a família vai ser disfuncional por isso. Eu acredito que no longo prazo, um lar que abraça, ele ajuda uma família a ser muito mais unida. Entende? Da mesma forma, será que almoçar no sofá vendo TV ou almoçar na mesa com a família? Entende? Então tem certas coisas que elas precisam ser mantidas no lar para tornar mais que não necessariamente sejam boas e gostosas naquele momento. Exatamente. Que não, e assim, não é bom e gostoso você investir um pouco mais para tornar o ambiente melhor. E às vezes nem se trata de dinheiro, tá? Se trata de escolher as coisas certas, porque da mesma forma, uma casa
casa moderna, com aquela porta enorme, pintada toda de cinza, é cara pra caramba. Entende? Aquilo é muito ridículo. Sim. O Thiago Nigro, ele Aquelas comprou... portas gigantes, aquilo é muito ridículo. O Thiago bicho. Nigro comprou uma casa agora de 40 milhões com a esposa dele, que era a casa do Neymar. E se tu olhar pra casa, ela parece um shopping. Parece um estacionamento de shopping, né? Ela é toda cinza, de vidro. Parece, não é nem o shopping, é o estacionamento do shopping. Dá pra imaginar vários carros ali dentro, porque ela é naquele estilo. E aí eles compraram a casa, só que parece que eles vão derrubar a casa e montar outra por cima, né? Uai, era só pra aparecer? Olha, eu entendi como marketing, porque faria muito mais sentido financeiro eles terem comprado uma outra casa mais no estilo que eles queriam, do que eles pegarem essa casa que eles vão ter que destruir e levantar. Então, na minha visão, foi pra marketing, foi pra Entendi. gerar, enfim, Engajamento, né? Tô entendendo. O que é uma modernidade. Que é uma O que é um modernidade. aspecto da modernidade? É um aspecto da modernidade. As Gerar pessoas tão engajamento sempre- é uma coisa moderna, né? O que a gente tá fazendo aqui? Gerando engajamento. Gerando engajamento. E de certa forma, o que a gente tá usando? Microfone, a gente tem câmeras ali. Cara, a modernidade e a tecnologia, elas estão em conjunto, né? Mas o que a gente tá falando aqui é mais um aspecto moral. É mais entender como que essa modernidade ela vai afetando a mente da pessoa. Porque você ter uma tecnologia como uma câmera, ela não vai afetar moralmente você, ela vai te ajudar. Essa tecnologia vai te ajudar. Agora, uma outra coisa, é evidente que existem os perigos, como o IA, por exemplo, né? Quem assistiu o Exterminador do Futuro sabe do que eu tô falando. Né? O negócio pode... Peraí. Mais um aspecto sobre os conservadores, conservadores não, conversadores. Mais um aspecto sobre os conversadores, caso você tá chegando hoje e você não sabe sobre isso, o João é o nosso especialista em teorias da conspiração. Então o João acha realmente que a gente vai viver daqui pouquíssimo tempo os tempos do Exterminador do Futuro. Conta isso pra gente, por favor. Cara, eu não acho que a gente vai viver, mas eu acharia muito legal. Ter um Exterminador do Futuro, viagem no tempo, John porra. Connor, né? Ia ser incrível. Mas não acho que vai acontecer. Mas, cara, sei lá, né? Dizem que o Elon Musk é o Anticristo. Mas tá, isso aí pode ficar pra um outro momento. Agora, a grande questão, a gente tá falando num aspecto mais moral, né? O como que essa modernidade, ela influencia a mentalidade do ser humano para que ele vá se deteriorando moralmente. E justamente essas questões de o acesso rápido, celular, a pessoa ficar no TikTok ao invés de ler um livro, tudo isso vai afetando. E tu pode ter certeza que a gente tá indo numa curva moral, uma curva intelectual que ela é decrescente, né? Sim, isso é um fato. E deixa eu te perguntar um negócio. Por quê que as pessoas estão sendo influenciadas a isso? Porque é mais fácil controlar? Em que sentido? Controle social. Por que Tá, incentivar entendi. esse tipo de política? Olha, eu acredito que tem a ver com isso, o controle das massas. É muito mais fácil você controlar pessoas burras do que pessoas inteligentes. A pessoa inteligente, ela tem um fator crítico, ela questiona. A pessoa burra não, a pessoa burra é só tu falar, você vai ter picanha, você vai ter picanha, né? Você vai ter picanha, você vai ter... não é? É pra ter emprego, é pra ter educação, é pra ter de presunto. Tá ligado? Pra ter que passar no pano. É ridículo. Mas sim, cara, é só falar picanha, é só falar cervejinha e o cara, já... não é verdade? Você ganha o cara pelo estômago. Você ganha o cara pelo estômago. E de certa forma as pessoas hoje agem pelo estômago. Elas leem pelo estômago. Elas têm esse efeito que justamente você falou, que eu concordo plenamente, que é uma visão daquela 01. Sim. É uma visão assim, é um ou é outro. Ela não consegue encontrar o equilíbrio. Então, por exemplo, eu fiz lá a gente falou no episódio anterior sobre a Virgínia e a Bruna Marquezine. Aí eu fiz um post que não é nem defendendo a Bruna e nem defendendo a Virgínia, não é nem atacando outra, é dando uma visão e as pessoas começaram a tomar lado delas. E falar, uma é melhor, a outra é melhor, a outra... Porra, as duas são uma bosta. Entendeu? Caralho. As duas são... João, a gente vai ser processado. Deixa eu te falar um negócio. Você consegue entender? Eu vejo essa análise assim de forma muito simples. Por que as pessoas gostam de tomar lado? 2 motivos. Um, que escolher um lado facilita a vida delas, porque elas não têm que ficar pensando. E segundo, que elas estão protegidas pelo lado. Então, assim, é exatamente essa pessoa estômago, essa pessoa que é um número, ela é uma estatística. A pessoa estômago, o conceito, deixa eu explicar isso rapidamente pra vocês. O João fala estômago, ele tá se referindo à teoria de Sócrates. Sócrates falava que a gente é cabeça, coração e estômago. O estômago é a parte afetiva do ser humano. Sócrates defendia assim, ou seja, é o id, que o Dr. Freud falava. Que é a parte que o ser humano se torna uma estatística, ele se torna um bicho, ele se torna mais um comportamento, né, repetido. Um animal, né? Um animal. Então, assim,
Por que um animal é um animal e ele é dito não racional? Porque a gente sabe o que esperar dele. Por exemplo, se você pegar um gato e soltar ele de uma altura ali de 2 metros, você sabe o que o gato vai fazer. Você sabe exatamente o que ele vai fazer. Se você passa com um carro perto de um cachorro, você sabe o que ele vai fazer, entendeu? Se você coloca uma vasilha ali de comida para aquele cachorro, o cachorro não vai pensar, poxa, mas eu tô de dieta, eu acho que eu não deveria comer. Entendeu? O cachorro não vai fazer isso, você sabe exatamente o que ele vai fazer. É isso que define um animal não ser racional. Sim. O ser humano é aquele cara que a gente não sabe como ele vai se comportar diante das circunstâncias, ou não deveria saber. O problema é que o ser humano estômago é esse ser humano que a gente já sabe mais ou menos o que ele vai fazer. Porque ele é isso, ele se torna um modelo daquela política. E aí, essa ideia das pessoas escolherem lados é mais ou menos isso. A pessoa está se estomacando. Como é que eu vou usar essa palavra? Esse negócio não existe, enfim. É um neologismo, ficou muito ruim. Mas assim, ela tá se tornando uma pessoa estômago, ela tá se tornando uma pessoa estatística. Ela tá se tornando uma pessoa estômago. Pô, legal isso aí. Boa, é isso, ela tá se tornando uma pessoa estômago. Não seja uma né? pessoa estômago. É boa a terminologia. Ou seja, ela tá se tornando uma estatística. Ela é só um número agora. Ela não é mais um ser pensante. O problema da modernidade é que, na mão de algumas pessoas, ela tá se tornando uma ferramenta exatamente para você tornar as pessoas estômago. Virou um fantoche. É isso. A modernidade, ela usada de uma forma ruim, ela vai deixar todo mundo igual. Ela vai, meio que de alguma maneira, ela vai socializar todo mundo. Todo mundo vai pensar igual, escolher igual, vender igual, comprar igual, tudo igual. No final das contas, tudo se trata sob controle, né? Existe uma elite global, algumas famílias que... algumas pessoas, elas justamente pensam isso, né? É como se fosse um jogo de xadrez. Uhum. Tem alguém que controla as peças. Essas peças ali são justamente essa massa, né? Você levar elas para algum lugar. E você leva elas como? Por isso que é tão importante a estética, porque você leva culturalmente. Você leva através da arte, você leva através das músicas, você leva através dos filmes. A pessoa, ela entra no cinema e o cinema, ele tá fazendo o quê? Ele tá colocando um seeding, ele tá jogando uma semente na sua mente. E essa semente, ela vai germinar em algum momento. Então, ele tá implantando uma ideia. Você assistiu Oficina do Diabo? Assisti. Da Brasil Paralelo. Uhum. Eu tava comentando uma coisa com um amigo, filósofo, um cara muito bom. E ele tava dizendo uma coisa interessantíssima. A quantidade de pessoas que criticaram o filme porque o personagem principal... vou dar spoiler aqui do filme, tá? Quem nunca assistiu, não assista essa parte. Tampa o ouvido. Pula. O personagem principal, ele morre no final. E teve um monte de gente que criticou. Pô, mas ele tinha que viver porque a moça tá grávida, porque não sei o quê, e ele morreu no final. É que as pessoas não entenderam que, na verdade, no final ele vive, né? Ele entra pra vida eterna, ele entra no céu. Então ele vive no final. Só que ele vive não segundo um conceito moderno. Ele vive segundo um conceito conservador. No final, ele morre para o modernismo. Ele morre para o pensamento progressista. Sim. Ele morre para a relativização. Mas ele vive no final. E é engraçado isso, porque as pessoas querem que a felicidade seja aqui, né? Seja neste mundo. E é por isso que eu falei que a modernidade... Pensamento materialista, né? É isso. De alguma maneira, o que a modernidade entrega pra gente é um prêmio muito rápido. Tem um cara fenomenal, que é o Daniel Kahneman. Não sei se você já viu a obra dele, que chama Pensamento Rápido, Pensamento Devagar, o livro dele. Não, vou anotar. E tem um outro que é Ruído também. Mas o Kahneman, inclusive, ele foi prêmio Nobel de Economia. Apesar dele ser psicólogo, ele foi prêmio Nobel de Economia. O cara é um fenômeno, assim. O cara Como é que é? Genial. O Chama nome? Daniel Kahneman. Daniel Kahneman. E ele escreve esse livro, ele morreu tem pouco tempo. Deve ter uns 6 meses, mais ou menos, que ele morreu, se não me engano. E ele escreve esse livro sobre pensamento rápido, pensamento devagar. E ele vai explicar que o pensamento devagar é o pensamento da nossa consciência, é a cabeça. E o pensamento rápido é o pensamento do estômago. É o pensamento com as emoções e com o afeto. E o pensamento lento é o pensamento racional. E aí ele vai adiante, ele fala, existem 2 formas concretas de felicidade. Ele fala, existe a felicidade rápida, que é aquela que é entregue pelo momento, que é exatamente a felicidade do modernismo. É aquela coisa instantânea, né? Quanto mais rápido, mais utilitarista, mais materialista, melhor. E ele fala que tem um segundo tipo de felicidade, que é a felicidade que vem da eudamônia ou da catarse. Que é aquela felicidade do final. Imagina, você vai fazer um curso de medicina. Cara, é um saco esse negócio, né? Eu fiz medicina e, assim, sinceramente, eu não consegui achar nada bom ao longo do curso inteiro. Não consegui. Ah, mas é bom conhecimento. Cara, na boa, não é bom. É um saco acordar todo dia, estudar igual um maluco, fazer 1 milhão de provas, etc, etc, etc. Não é um negócio bom. Só que o final é bom.
Entende? Então, eu acho que talvez essa seja a grande diferença entre modernidade e conservadorismo. O conservadorismo, ele entrega essa felicidade que vem da catarse, essa felicidade tardia, essa felicidade que vem no final, ou às vezes até depois do final, que é o caso do filme da Vazio Paralelo, do Oficina do Diabo. Uma felicidade que vem na eternidade só. Ele não vai usufruir daquilo na vida em quase nada, ou nada, né? Tem gente que em nada, tem gente que em nada, tem gente que não vai ter felicidade nenhuma nesta vida mesmo, mas vai ter uma felicidade eterna. E de novo, me parece que o conservadorismo, ele precisa então ser um ato de fé. Percebe o que eu tô falando, assim? De alguma maneira, ele precisa ser um ato de fé. Eu preciso acreditar em você, quando você fala assim pra mim, mas se você se aplicar à beleza, se você ter uma casa aconchegante e não sei o quê... É um ato de fé. Isso vai ordenar sua família. É um ato de fé. Mas as pessoas não têm a consciência disso e, na verdade, existe uma mistura muito grande. O fato é, as pessoas não sabem o que é conservadorismo. Perfeito. Esse é o grande Perfeito. fato. Eu até queria te perguntar, já que a gente está falando... É um ato de fé o conservadorismo. É um ato de fé, é um ato de fé. Já que a gente está falando sobre a questão estética, em relação à vestimenta, porque a vestimenta... Ele tá perguntando isso só porque eu vim com um blazer de lapelinha fina. E segundo João Mena... Eu tô falando que o Dr. Jorge tá meio esquerdista. Lapela fina é coisa de quem tem o negócio pequeno. A conta bancária. Não, brincadeira. É porque, não, eu concordo contigo. É que a parte estética, né, ela é tão importante e o modernismo ele tem avançado de uma forma onde você vai deteriorando as duas coisas, né, moralmente e por dentro, né, internamente. Uma coisa, moralmente e externamente, perdão. Uma coisa ela vai levando a outra. Sabe que eu passei por algumas situações. Eu fui lá em Londres e fui visitar uma charutaria, que é uma charutaria muito famosa. E eu tava assim, eu tava com um paletó transpassado, eu tava com uma camisa branca, uma calça de alfaiataria, um sapato, eu tava bem vestido. E eu fui barrado, cara, porque eu tava sem gravata. Então tinha um dress code, né? Sim. Agora tu imagina o cara de bermuda, chinelo, manga cavada, o cara ia ser preso ali, né? Sim. Não teria nem como... E em oposição a esse negócio, você vê movimentos como, por exemplo, eu vi esses dias um Reels que eu achei muito bom, da Balenciaga. A moça com a bolsa da Balenciaga e era uma sacola de feira. Era uma sacola de feira. É. E aí a outra, o Reels era uma moça, ela pega uma sacola de feira de verdade, escreve Balenciaga e sai, e todo mundo olhando a bolsa, tipo, nossa, caraca, deve ser uma bolsa nova da Balenciaga, deve ser um negócio... É ridículo neste nível, assim. É, completamente. Então, eles têm avançado tanto que estão deteriorando até essa parte da vestimenta e isso acaba influenciando no comportamento. O homem que usa bermuda, ele vai estar mais suscetível a ser irresponsável, ainda mais quando... Assim, vamos lá, o cara tem o trabalho dele, ele tem o dia a dia dele e ele quer ficar confortável. Essa é a busca dele, ficar confortável a todo momento. Então, existe um porquê. Tem um quê por trás, né? Tem um quê por trás de ele se vestir daquela maneira. Porque, vamos lá, é mais fácil tu querer colocar uma camisa, um paletó. Não, é chato. É mais chato, entende? Só que é mais chato, mas ao mesmo tempo você tá se preocupando. Não é vaidade, não é só a maneira que você é visto ou percebido, mas sim também em relação ao ambiente, a respeitar o ambiente que você tá. Então, por exemplo, nós que somos empresários, etc., faz sentido a gente se vestir dessa forma. Aí é evidente, tá, um cara que... um personal trainer, aí é completamente diferente, né? Tudo vai depender. Existe um dress code, existe um código de vestimenta e existe um código de conduta, de certa forma, de você entender e discernir qual que é a tua profissão, o que você faz. Pô, eu moro no Havaí, vou ficar de terno o dia todo no Havaí. Não, pelo amor de Deus, existe um ambiente também. Ah, mas eu moro em Salvador. Cara, mas Salvador, eu já morei em Salvador, né? E é todo mundo bermuda, chinelo, no shopping, etc. Só que acaba que você começa a dar desculpas, né? Ah, porque tá calor, porque tá isso, porque é mais difícil, porque não sei o que, etc, etc. E de certa maneira, isso é uma coisa que também foi incutido na sua mente pra acabar com... Sobre uma dinâmica modernista utilitarista. Uma dinâmica modernista, uma mentalidade progressista, e você nem percebe. As pessoas, elas são progressistas e nem percebem. Sabe uma coisa interessante? Outra, eu postei lá um negócio da Prada, a vez que eu fui expulso da Prada. Alguns anos atrás, mais ou menos lá em 2019, 2018, eu costumava entrar em lojas de luxo para entender como que funcionava o comportamento de venda. Uhum. Então eu queria entender o mundo do luxo, eu estava buscando vender para esse mundo, né, de high ticket, e eu queria entender por que eles cobram isso nas roupas, por que eles cobram isso nos sapatos. Aí eu entrei na Prada, ali no Iguatemi, em São Paulo, e
E eu tava mal vestido. Mas eu não só mal vestido, mas eu tava com uma postura ruim. Eu não tinha dinheiro, não tinha segurança, enfim, mega complicado. Só um parêntese aqui nessa história. A pergunta, então, talvez que as pessoas precisam se fazer é: a sua postura estava ruim só porque você não sabia qual postura adotar, mas ou o fato de você estar mal vestido e não ter dinheiro já te leva a ter uma postura ruim? O fato de eu estar mal vestido e não ter dinheiro já me levava a ter uma postura ruim pela falta de confiança. Significa que vou te dar um exemplo. Existe uma história de um rabino, e esse rabino, ele foi convidado a palestrar para judeus, enfim, era uma questão de um evento religioso. E aí o rabino chegou e falou, não, eu palestro, muito famoso ele, só que é 50 mil reais. Aí eles... 50 mil reais, só que eles já tinham prometido e tava todo mundo assim, não, 50 mil reais pra eu palestrar. 50, cara, os caras apavorados, mas meu Deus, tá todo mundo te esperando pra palestrar. Ele, não, 50 mil reais. Aí eles fizeram um cheque de 50 mil reais, entregaram pra ele, e ele foi palestrar. E aí todo mundo, né, adorou, bateu palma, ele chegou lá, falou o que tinha que ser falado. E aí quando ele voltou, ele devolveu o cheque. Eu falei, pô, devolveu o cheque? Cara, tu incomodou pra ter 50 mil reais. Aí ele falou, não, é que eu em cima do palco com 50 mil reais no bolso é diferente do que eu sem nada, entendeu? Vou começar a fazer o cara tem mais... o cara tem mais confiança, de certa forma, entende? O cara... Então, não é verdade. Eu entrei na Prada e eu tava mal vestido, com uma postura ruim. E aí eu perguntei, quanto que custa esse paletó? Aí o cara olhou pra mim assim e ele falou, a gente não fala preço aqui. E eu já fiquei meio acuado, assim. Aí eu, Tu perguntou e aí eu preço fiquei na assim, Prada, né? E aí, não, mas se pergunta preço na Prada, provavelmente ele viu que eu não era um cliente. Entendi. Entende? Hoje eu vou lá, pô, se alguém falar isso aí, eu falo, porra, tu tá maluco, cara? É óbvio que vocês falam preço, como é que eu vou comprar essa porra? Entendeu? Caralho. Mas lá não, eu fiquei, E aí o cara bateu nas minhas costas, me pegou assim, deu uma batidinha e foi me direcionando pra saída. E falou assim, eu acho que as lojas lá de cima vão ser mais adequadas pra você. Vai na Zara. E cara, aquilo ali, vai na Zara. Aquilo ali poderia ter eu nem tinha dinheiro pra ir na Zara, né? Mas aquilo ali poderia ter me deixado muito mal. Mas eu entendi assim, cara, mano, eu aprendi com a lição. Eu entendi, primeiro, que o vendedor foi um ridículo, um idiota. Não soube lidar com a situação. Segundo, que, na verdade, aquilo não me segurou pra aprender mais sobre luxo. Por que eu tô comentando isso? Porque eu postei isso nas redes sociais. Eu fui na Prada de novo, mostrei e tal, só pra ter uma lição por trás disso. E aí uma pessoa que é muito conservadora, que inclusive ela fala sobre feminismo, contra o feminismo e tal, conservadora, entre aspas, né? Ela comentou assim, a Prada e essas lojas de luxo elitistas e burguesas não podem ensinar nada sobre posicionamento. Elas não têm virtude, elas não sei o que, não sei o que lá. Aí caralho, eu comentei, mano... É óbvio que uma loja de luxo não tem virtude, porque esse não é o objetivo. Caralho. A loja de luxo não tá lá pra ser virtuosa ou falar sobre virtudes. Meu iPhone não é virtuoso. Caralho. É uma coisa completa. E não pode aprender sobre posicionamento. Maldito iPhone herético. E aí não pode aprender sobre posicionamento com loja de luxo. Loja de luxo é o melhor lugar pra aprender sobre posicionamento. Porque eles conseguiram elitizar de fato, eles conseguiram nichar, eles conseguem aumentar a percepção de valor, eles aumentam o preço do produto. Então é claro que tem como você aprender sobre posicionamento, só que as pessoas confundem as coisas. É isso. Ouve com o estômago, é o que você falou. Esses dias eu vi um reel seu que eu achei muito bom, você falando assim que você pode dizer o que você quiser do Lula, mas que de fato ele sabe falar pro público dele, ele sabe falar pro público dele. Ele sabe. Isso é posicionamento? Picanha, cervejinha, é posicionamento. Ele sabe exatamente o que falar e como falar, e na hora de falar, ele sabe mesmo. Ele realmente sabe. Esses dias deu uma mancada aí meio zoada, falou que é só não comprar, mas não foi ele, né? Tava scriptado na minha visão. Os caras ainda autorizaram, Mas é isso, entende? As pessoas elas confundem muito as coisas em relação a essa questão da modernidade, porque justamente elas não entendem a caixinha de cada coisa. Então, agora o luxo desenfreado, as pessoas que se vestem com roupa de marca, não sei o que lá. Eu sou dessa visão que a pessoa não pode se vestir igual a um outdoor humano. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o cara que é conservador e que tá contra esse avanço até das marcas de luxo, dos carros, etc., da modernidade como um todo, ele tá completamente fora da casinha. Não faz sentido, ele não tá conseguindo enxergar o equilíbrio dessas coisas. Perfeito. Tanto que a pessoa ela começa a misturar virtude com marca de luxo, com posicionamento, a pessoa colocar tudo na mesma caixinha. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante aí, que inclusive a gente chegou a falar isso no episódio passado aqui. O que as pessoas não entenderam ainda é que essa ideia de se dizer conservador, e a nossa crítica aqui tá não só à modernidade, mas ao conservadorismo da forma como ele é pregado, não sei se vocês entenderam isso,
Mas assim, eu acho que o problema tá exatamente em você querer se colocar na caixa, né? Porque você se colocar como conservador é tanto se rotular quanto você se colocar como modernista, ou direitista e esquerdista, ou etc. Sabe Exato. assim? No fundo, essa questão que você falou do equilíbrio, que eu acho que essa é a busca que a gente tem que ter mesmo, o equilíbrio, ele é absolutamente pessoal. Exato. Ele é absolutamente pessoal. Sim, senão o cara daqui a pouco vai querer ser um camponês, o cara vai indo pro extremo, ou ele não tá querendo ser, mas ele automaticamente ele tá agindo como se fosse. Sim, exato. E você tá em um outro local, entende? Você tá em uma outra realidade. Os tempos mudaram. Sim, os tempos mudaram completamente. É impossível você ser um cara totalmente avesso à modernidade hoje e, por exemplo, você não vai conseguir trabalhar. Você vai precisar de um celular, você vai precisar de um smartphone. Agora, a questão é você saber ponderar as coisas. Eu acho que a lição que fica, então, é exatamente essa. A gente conseguir equilibrar essa felicidade que ela é momentânea, que ela vem sobretudo desse pensamento modernista, porque a modernidade é isso. A gente tem que ter essa clareza na cabeça. A modernidade, ela vem por um princípio muito básico. Ela dá um certo conforto. Sim. A gente tava conversando mais cedo aqui com os meninos aqui, e a gente tava falando assim, por exemplo, você é pai de pet, né? E aí os meninos falam, eu não quero nem ser nada, eu não quero nem ser pai de pet, nem ser pai de ser humano. Bom, eu acho que quando a gente olha pro dia de hoje, pro atual momento que a gente vive, eu também acho que não faz sentido nenhum querer ser pai hoje. Você olha pro mundo do jeito que ele tá, você fala, cara, eu não tô conseguindo sustentar a mim mesmo. O mundo tá um caos cultural, tá um inferno. Por que eu vou colocar mais um ser humano nesse mundo caótico? Então, aí a gente entra na outra felicidade, que é uma felicidade baseada na fé, né? Por isso que é uma felicidade baseada na fidelidade. É um ato de fé. Você ter casar hoje e querer ter filhos é um ato de fé. É um ato de... O verdadeiro conservador, esse cara tá olhando pra isso, né? Ele tá olhando com um olhar, assim, de busca de sentido. Ele tá olhando pro capítulo final, ele não tá olhando pro agora. Ele tá olhando pra esse momento, talvez. Faz todo sentido. Doutor Jorge, a gente iniciou falando sobre família, sobre essa questão do ato de fé, das famílias que estão sendo destruídas e que muitas estão sendo justamente resgatadas. Fala um pouquinho aí sobre o que você faz. Eu sou antimodernista. Não, brincadeira. Não, o que eu faço, na verdade, o meu principal projeto é tentar combater uma dessas coisas que eu falei, que é as pessoas, elas querem tudo ao mesmo tempo sem conseguir achar o ponto de equilíbrio. Então eles querem viver uma vida de solteiro e acabam entrando na vida de casado para continuar vivendo a vida de solteiro. E entram na vida de casado sem entender por que elas estão entrando de fato na vida de casado, e o que vai acontecer invariavelmente é que o casamento vai falir. É isso que vai acontecer. Vai pro buraco. Eu trabalho com restauração de casamentos. Talvez seja o meu principal trabalho. Eu trabalho com várias outras coisas, mas o principal foco hoje é restauração matrimonial. Inclusive, quem tiver interesse, estiver passando por uma crise no casamento, eu tenho um curso que chama Formação para Casais. O curso é basicamente a resposta para qualquer problema matrimonial que você possa ter. Desde... Cara, tem aula lá dentro sobre como lidar com o ronco do marido, por exemplo. Tem como lidar com o problema com a sogra. Como lidar com a mau questão... hálito. Mau hálito, filhos, pior que tem mesmo, sexo, diálogo, absolutamente tudo que você possa ter sobre questões no seu casamento que possam estar atravancadas, lá dentro vai ter uma resposta para isso. Então é um curso de reconciliação e restauração matrimonial. Quem tiver interesse, deixar o link aqui embaixo, chama Formação para Casais, e a minha propaganda sobre o curso é sempre assim, olha, o curso tem o seu valor, né? Não é um curso exatamente barato, mas quem acha o curso caro é porque nunca tentou se divorciar. Quem acha o curso caro é que nunca se divorciou, acredita em mim. Argumento de venda. Acredita em mim, é muito mais caro se separar. Enfim. Bom, meus caros, acho que é isso, né? Se você gosta dos nossos papos, ou se você já acha a gente completos babacas, continue assistindo mesmo assim. Pode comentar também. Babacas. Comenta aqui, seus idiotas, seus babacas, é bom dar engajamento, né? Curtam, compartilhem os nossos vídeos e sigam o canal dos conversadores. Logo mais nós estaremos de novo com o Paulo Cuenca aqui, causando ainda mais polêmicas, e o nosso advogado cada vez mais com cabelos brancos. Sou o Dr. Jorge Rodrigues, sou especialista em matrimônios, especialista em restauração matrimonial, em terapia de casais e saúde mental. Sou João Mena, retratista, especialista em imagem e posicionamento. E nós somos os conversadores de Potoca. Até a próxima. Até mais.